Olá, você já parou para refletir quantas coisas bacanas o medo te impediu de vivenciar? Você já refletiu em quantas vezes, impulsionado pela raiva, você disse coisas que não deveria dizer e fez coisas que não deveria fazer? Pois é, as nossas emoções estão aí, nos dominando e nos controlando há muito tempo. Desde os primórdios, desde os primeiros homens que existiram na Terra, as emoções sempre estiveram presentes, guiando e controlando a vida da humanidade. Só na década de 90 que o tema inteligência emocional tornou-se mais palatável através de Daniel Goleman. É claro que outros pesquisadores, até mesmo da Universidade do Daniel Goleman, já haviam abordado sobre essa temática, mas só através dele, nós começamos a falar mais sobre a importância da inteligência emocional. Só que bem antes de todos esses pesquisadores de Harvard falar sobre inteligência emocional, há mais ou menos 1400 anos antes de Cristo, já havia um estudo de caso que nos ensina os princípios da inteligência emocional e que nos instrui quanto à importância de perceber as nossas emoções e controlá-las. E também fala, da nossa responsabilidade como gestor da emoção do outro. E essa história que eu estou te falando foi escrita provavelmente por Moisés há 1400 anos antes de Cristo e está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 4. Lá você vai encontrar a história de Caim e Abel, duas pessoas que vão nos ensinar sobre inteligência emocional. E esse estudo de caso eu te convido a fazer comigo. Logo no versículo 3, nós vamos ver que, após ouvir por diversas vezes, quem sabe, a história da relação que os pais haviam estabelecido com o Senhor, todos os dias quando o Senhor vinha na viração do dia, surgiu no coração de Caim o desejo de atrair de volta essa presença. E ali, na expectativa de atrair essa presença, Caim vai fazer algo maravilhoso. Ele vai ter uma ideia incrível, uma ideia que vai surgir no seu coração. Essa ideia não veio de um método, de um rito religioso. Essa ideia simplesmente surgiu no seu coração. Como ele era lavrador, ele decidiu, no versículo 3 diz que aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Pela primeira vez, ele vai colher ali do fruto da terra e vai fazer uma oferta ao Senhor. E essa atitude dele é tão bacana, é tão bonita, que vai inspirar outra pessoa, vai inspirar o seu irmão menor. O Abel, ao ver essa atitude nobre de Caim, vai fazer a mesma coisa, só que ele vai fazer de uma forma excelente. Ele vai buscar o primogênito, ele vai trazer as gorduras e ele também vai fazer essa oferta ao Senhor, escolhendo ali o primogênito, escolhendo as gorduras e vai trazer ao Senhor. Só que, quando ele faz essa oferta, Deus vai se agradar da oferta de Abel. O versículo 4 diz isso, diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Até aí tudo bem, os dois trouxeram oferta e Deus se agradou da oferta de Abel. Mas como Caim ficou com essa atitude? Qual foi o sentimento que gerou em Caim? O 5 vai dizer: como Deus não se agradou da oferta de Caim, Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Ele ficou extremamente irado e é natural também, Ele havia oferecido uma oferta na expectativa de agradar o Senhor, mas Deus não havia se agradado. Mas Deus vai lá e se agrada da oferta do irmão dele. Mas Deus, nesse momento da história, Deus vai vir como um gestor da emoção de Caim.
Abel vai embora, vai continuar vivendo sua vida e Deus, ele volta para cuidar dessa emoção de Caim. Como gestor da emoção das pessoas, nós precisamos também estar atentos, né, ao que as nossas ações provocam nas pessoas. E às vezes nós não somos bons gestores com a emoção dos nossos filhos. Nós achamos que eles têm que entender algumas situações, nós esperamos e criamos expectativas de que eles tenham maturidade para lidar com coisas que nós sabemos que não é tão simples. É natural que, como ser humano, a gente fique irado, fique com raiva, se sinta injustiçado. E conhecer as emoções é justamente saber, né, como estamos nos sentindo por conta daquela emoção. A raiva de Caim, ela era justificada. Ele estava se sentindo injustiçado. Afinal, o irmão tinha feito a oferta posterior a ele e ele teve a ideia. Mas Deus se agradou da oferta do irmão. E Deus, como bom gestor, vem cuidar dessa emoção de Caim. E Deus conversa com ele dizendo assim: Abel foi embora. Tudo que Caim queria era Deus se relacionando novamente com ele, com o homem, né? E agora Deus vem e conversa com ele. Deus vem para falar com ele, mas a raiva era tanta, que ele estava tão cego que ele não tem noção, né? Naquele momento ele não percebe a grandeza do que estava acontecendo. Deus vindo conversar, dialogar com ele. Ele não consegue ter noção dessa grandeza. Mas Deus vem e diz assim para ele: e o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Primeira coisa, identificar a emoção. Por que você está irado? Por que você está com raiva? Quando nós paramos para refletir sobre a nossa emoção, nós conseguimos entender a causa daquela emoção. Eu estou irado, eu estou com raiva, por quê? Eu estou me sentindo injustiçado? Qual é a razão dessa raiva? Se Caim tivesse parado para refletir, ele iria entender a causa real da sua raiva, né? E como bom gestor da emoção, Deus continua: se bem procederes, não é certo que serás aceito? Olha só Deus falando com ele: olha, não deu certo agora. Você não conseguiu agradar com a sua oferta porque faltou alguns elementos. Mas é possível você fazer uma oferta que também vai me agradar. Nesse primeiro momento não deu certo, mas isso não é motivo para você parar, para você desistir. É possível sim que você faça uma oferta que vá me agradar tanto quanto a oferta do seu irmão. E Deus continua: e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Olha só, Deus estava falando com ele que o pecado é o quê? É a materialização de uma emoção de forma negativa, de forma que vai me prejudicar ou vá prejudicar o outro, né? O conceito de pecado apresentado aqui por Deus se refere a isso. Quando eu sou dominada pelas minhas emoções e acabo prejudicando a mim mesma ou ao outro. E Deus vai falar com ele: olha, se não procederes bem, se você não fazer o que é bom, se você não escolher o que é correto, você pode sim ir por um caminho contrário, porque o pecado está batendo a porta. Essa sua emoção, ela pode ser materializada e de forma negativa. E sobre ti será o seu desejo. Mas como bom gestor, Deus diz para ele: olha, mas você pode dominar sobre sua emoção. Olha que interessante, né? Deus está instruindo Caim quanto a essa relação com a emoção. Deus está dando para Caim um ensinamento sobre inteligência emocional. Mas infelizmente Caim não vai aplicar,
todo essa mentoria que foi concedida a ele ali naquele momento. E ele vai escolher um caminho que nós já sabemos qual foi, né? Ele não vai processar a origem da sua raiva. Ele não vai processar a origem, né, da sua ira, da sua emoção. E vai ser dominado por essa emoção, a ponto de assassinar o seu irmão, achando que com a morte do seu irmão, não teria outra pessoa para fazer oferta e a oferta dele seria aceita. Talvez o pensamento dele era esse. Talvez ao assassinar o seu irmão, ele pensou que o problema da oferta dele não ser aceita era o irmão, quando na verdade o próprio Deus já havia instruído, né, e ensinado a Caim que o problema da não aceitação da sua oferta era justamente porque ela não seguiu os padrões, né, que ele havia estabelecido de certa forma. Ela não se encaixou, mas ele poderia aprimorar, ele poderia desenvolver melhor essa habilidade, ele poderia sim atingir o nível de excelência que ele desejava, que Deus desejava, e que a oferta dele poderia sim ser aceita. Talvez nesta manhã você esteja aí lidando também com as suas emoções. A raiva, o medo tem te dominado e tem te impedido de viver aquilo que Deus tem para você. Talvez você olhe para as coisas que têm acontecido e tenha percebido que nada tem dado certo da forma que você planejou. E você tem boas intenções, você chega cheio de boas intenções, mas as coisas não têm fluído. E talvez não tenha fluído exatamente porque você tem se deixado dominar por suas emoções. E você é muito mais do que suas emoções. Aprenda a reconhecê-las, aprenda a identificá-las. Aprenda a saber a razão pela qual você está sentindo, né? O medo, a raiva, a angústia. Aprenda a compreender. Assim, você estará mais resistente, conseguirá dominá-la e conseguirá obter êxito nas decisões que você precisa tomar. Não tome decisão precipitada. Não haja em cima do impulso, da raiva. Não seja guiado pelo medo, mas aprenda a dominar sobre suas emoções. Esse sempre foi o projeto de Deus para a sua vida. Agir com inteligência emocional sempre foi projeto de Deus para a humanidade. Daniel Goleman aprimorou esse conhecimento para deixá-lo aí disponível para você. É um livro interessante para que você tenha aí na sua estante, para que você possa ler. Mas esteja atento, né, ao quanto você pode fazer por si mesmo, dominando sobre suas emoções. Aprenda a identificá-las. Aprenda a reconhecê-las quando você senti-las. E mais do que tudo isso, aprenda a dominar sobre elas. Tenha um bom dia.